Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor aqui estamos, para juntos desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor. Estamos, na verdade, discorrendo por estas mensagens maravilhosas que o Senhor nos enviou através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Deus nos deu um profeta nesta hora e a missão dele é nos trazer novamente de volta a palavra original. Nós estamos aí estudando assuntos diversos, nós estamos passando, mas nesta programação eu quero novamente vos lembrar acerca de um assunto vital para as nossas vidas. E nós encontramos que o próprio Senhor Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele trouxe esta doutrina do novo nascimento. Está ali em São João, no capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, porque com o novo nascimento você tem um terreno onde o precioso Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, ou seja, começa a edificar a estatura completa do varão perfeito, que vai ser reconhecido, que vai ser adotado. Eu quero fazer uma leitura da palavra que está lá em Efésios, no capítulo 1. Lembrando que este livro de Efésios, ele foi adereçado exclusivamente à igreja. E eu vou mais longe um pouquinho. Adereçado à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que se torna carne da sua carne, ossos de seus ossos, espírito do seu espírito, aquela que foi tirada de dentro dele quando ele foi até o Calvário. A noiva estava ainda dentro dele, como Eva estava dentro de Adão. E Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e depois tirou uma costela de Adão e dali ele construiu, ele fez a noiva Eva para Adão. E nós sabemos que o segundo Adão também foi adormecido ali no Calvário e ali o Senhor tirou de dentro de Cristo a sua noiva. Por isso ela é carne da sua carne, ossos de seus ossos, espírito do seu espírito. Ou seja, aquele mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus é o mesmo Espírito que estará revestindo a sua noiva nesta hora. Mas nós sabemos que isto tudo é um processo que começa com o novo nascimento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, veja aqui agora, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em caridade. Que maravilha, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, a Bíblia nos dizendo que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nós, desde antes de haver mundo, desde antes de haver o que quer que seja, já havíamos sido predestinados para sermos adotados em seu Filho Jesus Cristo. Agora, se você pegar as Escrituras, você vai encontrar que lá no Antigo Testamento, quando um filho era adotado,
ou seja, ele era reconhecido verdadeiramente por aquela família como um verdadeiro filho, ou seja, ele recebia a mesma, como eu diria, ele recebia o mesmo poder. O seu pai estava investindo neste filho adotado o seu mesmo poder, estava passando para ele toda a autoridade, ou seja, tudo aquilo que ele fizesse estaria bem feito. E nós encontramos um tipo perfeito disso, né? Nós encontramos que quando o Senhor Jesus Cristo foi adotado, ali estavam três testemunhas da terra, três testemunhas do céu, Moisés e Elias e o próprio Senhor Jesus. E tudo aquilo estava falando dos profetas, estava falando da justiça de Deus, estava falando da própria manifestação de Deus em carne aqui por sobre a face da terra, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aquilo estava falando da adoção, estava mostrando que um filho, ele só é verdadeiramente um filho quando ele recebe a adoção de filho. Portanto, queridos, é um processo. Então, esse filho passava por um processo, passava por todas as provas, por todos os testes, por todos os tipos de avaliação, e ao término de tudo, ele era aprovado. E então o papai levava ele até um lugar público, o vestia com uma roupagem especial, assim como Cristo, e era reconhecido. Aqui está o meu filho, aqui está o meu anel que eu estou passando para ele, a sua assinatura no cheque é tão boa quanto a minha, o que ele resolver estará resolvido. É por isso que esta fé perfeita, ela está verdadeiramente implicada com esta adoção. Adoção. Então nós estamos falando de uma igreja que ascende a uma posição e é reconhecida, ou seja, aqui está verdadeiramente o meu filho. E eu estou passando para ele um talão de cheque agora, e ele pode usar da maneira que ele bem quiser usar, e ele sabe como fazer as coisas. Eu não estou nem um pingo mais preocupado, porque o que ele resolver estará resolvido. Foi o que aconteceu com Cristo ali, no Monte da Transfiguração, né? Então, ali estava aquela voz que disse: eis aqui o meu filho amado, e tudo o que ele fizer, a ele ouvi. Foi por isso que depois da sua ressurreição, ele chamou os seus discípulos, em Mateus 28, 19, e a primeira coisa que ele disse para eles foi que todo o poder nos céus e na terra havia sido dado a ele. Estava tudo nas suas mãos. E ali, então, ele esteve comandando todas as coisas, segundo aquele plano previamente elaborado, né? O beneplácito do plano perfeito de Deus, deveria se cumprir, né? Então, nós vamos ver que quando um membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus, ele tem que provar que ele tem as mesmas virtudes que aquele pai tem, aquela sabedoria, aquela temperança, aquela paciência, aquela bondade fraternal, aquela piedade tem que estar nele. E aí então é quando Deus entra em cena e sela este filho e o coloca na posição de um verdadeiro filho. E aí então, quando nós vemos filhos e filhas de Deus adotados, ou seja, selados com o seu precioso Espírito Santo. O profeta, na mensagem Adoção, da série Adoção, ele diz ali na mensagem A ele ouvi, ele diz o que nós estamos verdadeiramente precisando nesta hora para acendermos aquela fé perfeita, é de adoção. Por quê? Porque filhos e filhas
precisam de adoção, precisam ser adotados, precisam ser reconhecidos como verdadeiros filhos. Mas Pedro nos diz em sua carta que nós, antes de sermos adotados, antes de sermos selados, nós precisamos ascender nesta estatura completa do varão perfeito. Ou seja, precisamos da fé, precisamos da virtude, precisamos da sabedoria, precisamos da temperança, precisamos da paciência, precisamos da bondade fraternal, precisamos da piedade. E aí, então, é quando esta pedra de coroa desce para selar todas estas preciosas virtudes do Cordeiro neste Filho que será reconhecido como um verdadeiro filho. E ali, então, Deus o sela. A Bíblia nos diz em Efésios 4:30, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, com o qual estamos selados. Até quando? Até o dia da nossa redenção. Ou seja, ainda não estamos plenamente redimidos. Deus tem feito a sua obra maravilhosa em os nossos corações, mas nós sabemos que ainda falta a adoção do nosso corpo. E nós estamos gemendo por esta adoção. A natureza geme pela manifestação destes verdadeiros filhos e filhas de Deus que serão cheios com este precioso Espírito Santo, que serão cheios deste poder vivificador de Deus. Então, em resumo, meus queridos, isto foi apenas uma pequena explanação rápida, né? Para que você veja que sem esta adoção, sem este reconhecimento de que somos verdadeiramente filhos, não é porque nascemos, somos filhos. Nós somos filhos quando somos adotados, quando somos reconhecidos por esta família. Então, quando Deus verdadeiramente nos adota como filhos e filhas de Deus, Ele nos sela com o seu precioso Espírito Santo no seu reino. Então, não temos como sair disso. Você está verdadeiramente seguro, você está selado. Até quando? Até o dia da redenção. Então, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Então, todas estas preciosas virtudes estão seladas em você. O profeta nos diz que ele crê, e eu também creio, que há uma noiva que foi predestinada, porque a palavra nos diz lá em Apocalipse que a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, se aprontou, finalmente se aprontou. Portanto, haverá uma igreja eleita, predestinada, pré-ordenada por Deus para estar lá naquele dia, cheia do seu precioso Espírito Santo. Oh, como isto é precioso, meus amados e preciosos irmãos, amigos e ouvintes! E eu estou aqui com uma das mensagens sobressalientes do mensageiro desta era em que nós estamos vivendo, e ele diz assim, que quando nós verdadeiramente nos rendemos integralmente a Deus, então o Espírito Santo flui através de nós nesta fé, nesta virtude. É então quando nós nos tornamos um verdadeiro templo, um verdadeiro tabernáculo do Deus vivente. Então as pessoas passam por nós e podem verdadeiramente ver que Cristo está manifestado através de nossa vida,
Porque estamos cheios desta fé, desta virtude, desta ciência, desta temperança, desta paciência, desta piedade, deste amor fraternal. E então estamos cheios do verdadeiro amor. O ágape de Deus está operando através de nós. O Espírito Santo vem e nos cela. Então, nós nos tornamos verdadeiramente uma imagem, onde os incrédulos, onde as pessoas passam e admiram e podem dizer, ali está verdadeiramente um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Eu não tenho visto uma pessoa assim, tão benigna, tão amorosa, tão piedosa, é quando você está selado com o seu precioso Espírito Santo. Veja, então a palavra que vem se manifesta através de você e você cumpre verdadeiramente, como disse Paulo, cumpro o resto das aflições de Cristo aqui por sobre a face desta terra. Estou aqui para cumprir aquele ministério e consumar a sua obra aqui por sobre a face desta terra. Então, você verdadeiramente tem se tornado um representante direto de Deus, você tem se tornado um tabernáculo do Deus vivente, você tem se tornado um exemplo do verdadeiro cristianismo, o qual Cristo foi, e estas pessoas que passam por você sabem que você verdadeiramente é uma nova pessoa, sabe que você é um verdadeiro filho e uma verdadeira filha de Deus, e toda a palavra de Deus está sendo manifestada através de você. Veja que coisa maravilhosíssima! Então nós temos a expressão de Deus por sobre a face desta terra, através dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe os vossos corações, que Deus vos encha destas preciosas virtudes e vos cele com o precioso Espírito Santo e vos adote como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e que vocês nos tornemos um verdadeiro tabernáculo do Deus vivente. Deus vos abençoe, meus preciosos ouvintes.